pessoal, tranquilo? Então é o seguinte, agora nós vamos fazer uma pausa na construção do nosso, da nossa aplicação, do nosso Twitter Clone aqui. E para quê? Para a gente explicar como é que funciona o sistema, o mecanismo de autenticação que já vem no template do DjVu, né? Então a gente vê aqui que mesmo no modo de API Mock, a gente tem aqui um login, que a pessoa faz o login, ela entra, né? E aí... Quebrou aqui, bicho. Porque a foto tá zoada aqui, né? Mas tem aqui um estado que está logado, né? Ah, tá, a internet que tá ruim. E ele vai lá e faz o logout e tal. O que é esse Staff Mode aqui? Staff Mode. Acho que eu acabei copiando isso aqui de outro projeto sem querer. Tudo bem. Né, então, como que funciona esse mecanismo de login? Né? Então, a primeira coisa que esse vídeo vai mostrar é como que fica sendo gerenciado no JavaScript, na memória do browser, o estado do cara logado. Né? E ele faz isso usando duas capacidades do Vue e do Nuxt. Né? Uma capacidade do Vue é um negócio que você já conhece, que é o Vuex. Né? Imagino que você já conhece. Se não, você pode entrar lá no Evolute e assistir no curso gratuito, mini curso Vue.js, o basicão, que é de grátis. Você assiste lá o vídeo número 10, né? Vuex, que história é essa? E se faz tempo que você assistiu, eu recomendo que você assista de novo para dar um refrex na cabeça, beleza? Então, se você assistir esse vídeo aqui, você vai ver que tem a gente pode usar o Vuex para armazenar estado fora do data dos nossos componentes, né? E dentro de uma aplicação Nuxt, isso já vem meio que configurado por padrão para a gente, né? Então, ele já vem aqui dentro dessa pasta aqui, story, esse arquivo index.js, que já é uma story do Vuex, e que dentro do projeto do DjVu, né, que a gente chupinhou aqui para o Twitter Clone, ele já tem isso daqui, né, um estado que é um logged user e uma mutation que altera esse estado recebendo um logged user. Né? Ele faz até um log aqui para dizer, ó, setou o usuário logado e guarda no estado. Né? E aí tem esse getter aqui, logged user. Então, quer dizer, a informação de quem é o usuário que está logado, né, ela já está disponível para a aplicação inteira, para quem quiser buscar, né, dentro desse store aqui, desse log de user. Beleza? Então, já começa daí. E assim, automaticamente, vamos ver quem usa isso daqui. Né? Se a gente pegar e dar um find aqui, this.$store, a gente vai ver os componentes. Por exemplo, tem um componente aqui chamado login dialog, vamos abrir ele aqui. E um outro componente chamado toolbar, né? Tem um componente aqui chamado login dialog, que está chamando o método annotation setLoggedUser com algum objeto aqui, né? Ou seja, depois que ele fez login, ele está salvando algum objeto aqui que representa o usuário dentro dessa store. O que mais que tem aqui? Tem também o logout, né, na toolbar, ele está setando null. Né? Null. Repara que ele começa com undefined. Né? Ou seja, esse undefined aqui na aplicação significa eu não sei se o usuário que está aqui é um usuário logado ou não. Né? E aí alguém vai chamar essa mutation aqui ou com o usuário de fato, ou então com null, né? E aí null significa, não, isso é um usuário que não está autenticado, né? E aqui, não, isso aqui é um usuário que está autenticado. Então tem essa mutação aqui da store que altera esse estado do Vuex. Beleza. Né? E automaticamente, só pelo fato de você estar usando o Nuxt,
todos os componentes já ganham esse $store aqui para você acessar a sua a sua store. Beleza? Outra coisa que tem aqui na toolbar, se a gente vier aqui em Computed, certo? Lá no vídeo 10 do mini curso, eu mostrei lá que você pode, quando você quiser acessar as informações que estão dentro de uma store, você tem que criar um método dentro de uma computed property dentro do seu componente que retorna um estado qualquer que está dentro do seu store. Né? Isso daqui é um jeito um pouco diferente. Não vou nem dizer que é melhor. Eu não estou convencido que isso aqui é melhor. Mas isso aqui é um jeito diferente de você pegar e chamar os getters de dentro do Vuex. Né? Então você importa o Vuex desse jeito. Né? E aí, aqui o que acontece? Né? Object.assign é um método do JavaScript que pega um objeto, né? Aliás, ele pega dois objetos, né? Primeiro objeto, segundo objeto. Aí ele pega esse segundo objeto aqui e joga as propriedades dentro do primeiro e o resultado é a mistura dos dois. Né? É a mistura dos dois. Então, se eu quiser colocar outras computed properties aqui, eu posso colocar, né? Por exemplo, 2. Vai retornar 1 mais 1. Pronto. Né? Então, o computed aqui vai ser um cara que tem o atributo 2 e o resultado disso aqui é um objeto que tem um atributo do logged_user que já vai ser um getter para o logged_user que está dentro da store. Então está tudo certo. Beleza? Então eu já deixei isso aqui no jeito para poder adicionar outras propriedades dentro do computed deste componente. E aí o que acontece? O que acontece é que esse componente aqui, essa toolbar, né, ela tem um objeto logged_user, que ela deve ser usada pelo template em algum lugar. Né? Então tá aqui, ó. Tem logged_user sendo usado com VIF, faz sentido, né? Se eu vou mostrar o botão de login ou não. Né? Tem um baita menu gigantesco aqui, ó, isso aqui ó, vai da linha 9 até a linha 43, é um menu gigantesco que está pendurado no VIF aqui do logged_user. Né? E aí tem logged_user first name, email, last name, né? Deveria ter um avatar, mas eu estou hardcoded aqui buscando a foto do coitado do Zuckerberg aqui, e aí ele aparece aqui na nossa toolbar aqui, tudo que vem do logged_user. Né? Ah, não, eu quero usar o logged_user na minha home. Não tem problema. A gente vem aqui na sua home, pages, index, né? Eu vou colocar aqui um computed e vou fazer o jeito tradicional aqui, logged_user. Eu vou retornar aqui this return this ponto $store. E agora que eu não lembro como é que chama os getters? Aguenta aí, rapaz. Ok, lembrei. Então é this store getters logged_user, né? Então pronto. Assim eu vou buscar o logged_user. Então beleza. Como que eu vou usar ele aqui? Ah, sei lá. Vou colocar aqui um pré, né? Vou colocar um JSONzinho aqui. O pré dá uma formatadinha legal. Logged_user, a propriedade logged_user no meu componente que está na view, que está na home. E requires exactly one element. Tá bom. Só um elemento. Raiz. Né? E pronto. Tá aqui, estou logado. Né? Se eu fizer um logoff aqui, ele vai estar nulo lá. Então não dá nada. Né? Voltou aqui o objeto do cara logado. Beleza? Então, quer dizer, você já tem um objeto logado lá. E aí a pergunta é a seguinte, né?
beleza, quer dizer, do jeito que está aqui, se eu fizer um refresh, eu estou logado, né? Eu estou logado porque isso aqui está salvo no JavaScript. Se eu fizer um refresh, ele desloga, né? E, na verdade, quando a gente tem um back-end, não é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente tem um back-end, a gente tem que ter alguma coisa que assim que o cara chega, faz o primeiro carregamento da página, ele faz uma chamada lá no back-end para saber quem é que está logado, né? E aí isso tem que ser feito de qualquer página que o cara esteja, percebe? Então, quer dizer, se o cara cair aqui, né? Eu não posso colocar, digamos, na home uma chamada que pergunta para o cara se ele tá, pergunta para o back-end se ele está logado ou não. Por quê? Porque o cara pode chegar no site desse jeito, pá, sem ser pela home, pode chegar assim, né? E aí? Então tem que ter um código que roda em todas as páginas, né? Uma vez, para perguntar se o cara está logado e salvar essa informação lá no store, né? Lá no Vuex, beleza? E aí, quando você precisa ter um código que roda em todas as páginas, é aí que entra em ação um mecanismo, uma capacidade legal do Nuxt, que é o middleware, certo? Então, já estou aqui na telinha da documentação do middleware. O Nuxt tem essa capacidade do middleware aqui. Aqui tem a documentação. Epa, não, começa aqui, middleware. Então, o middleware deixa você definir funções customizadas que podem ser rodadas antes de renderizar uma página ou um grupo de páginas, né? Todos os middlewares devem ser colocados dentro do diretório middleware. O nome do arquivo vai ser o nome do middleware. Middleware alf.js vai ser o middleware alf. Beleza. E aí a gente pega e coloca os nossos middlewares aqui dentro da pasta middleware. Então tem um middleware chamado alf.js também que eu fiz. Beleza? Além de colocar os middlewares aqui, isso por si só não ativa o middleware, tá? Para ativar o middleware, uma maneira que você tem de ativar o middleware é ativar globalmente no arquivo nuxt-config.js. Tem lá essa opção aqui, router, middleware, e aqui você coloca uma lista de strings que correspondem aos nomes dos sem o .js, correspondem aos nomes dos arquivos dos middlewares aqui. Beleza? E aí o que acontece é o seguinte, né? Aqui você vai exportar uma função, beleza? E essa função recebe um objeto context. E essa função vai ser executada toda vida que tiver uma troca de rota ou um carregamento inicial da rota. Beleza? E aí tem mais uma pegadinha que é o seguinte. Essa função ela é similar, ela é semelhante à função asyncdata. Em que sentido? No sentido que esse código aqui, você não sabe se ele vai ser rodado no browser ou no Node. E esse código aqui você também não sabe se ele vai ser rodado no browser ou no Node, né? Então é o código com aquela dualidade partícula-onda, né? Que você não sabe se ele é browser ou se ele é Node, né? Ele pode ser os dois, beleza? Vamos colocar um breakpoint aqui para a gente começar a enxergar um pouco do que está acontecendo aqui. Então eu vou abrir o F12, eu vou cair na home aqui. Então você viu que ele não parou em breakpoint nenhum. Por quê? Porque o middleware rodou lá no Node, né? Agora se eu pegar e acessar uma nova rota por aqui pelo browser, ele vai cair no breakpoint lá. Caiu no breakpoint. E aí a primeira coisa que a gente consegue ver é o seguinte. A gente consegue ver quem que é esse CTX aqui. Certo? Então esse CTX é um objeto do Nuxt. E ele te dá algumas informações sobre o contexto de como essa função desse middleware está sendo chamada. Beleza? Então, por exemplo, aqui ele está dizendo aqui, ó, uma informação que é relevante. Ó, eServer. eServer é se ele está rodando no Node ou não.
né? Então você pode fazer um if ctx.iServer para ter um comportamento diferente quando esse método aqui for rodado no Node, né? Diferente do comportamento quando o método for rodado dentro do browser. Beleza? Outra coisa que tem aqui dentro, ele tem o store aqui dentro também, né? O mesmo store que tem lá os getters do logged user e a mutation que seta o logged user, né? Então o que acontece é o seguinte: o que a gente está fazendo nesse middleware aqui? Toda vez que uma nova rota é carregada, ele vai ver, olha, pergunta lá para o Vuex se o logged user é undefined, ou seja, eu não sei o que é, beleza? Então se for nulo, não cai aqui. Se for nulo, ele vai ignorar esse if aqui, né? Só se for undefined, só se eu não souber o que for, o que é. E aí se eu não souber, você vai chamar esse método aqui da API, whoami, né? Então esse cara aqui é um método que está lá no meu API mock, certo? Lá no API mock. Whoami, que ele vai retornar ou um objeto que tem um authenticated true e o usuário logado, ou então outro objeto que tem authenticated false. Beleza? De acordo com essa variável aqui. Quem que mexe nessa variável aqui? Já é o método login, mas daqui a pouco eu mostro. Né? Então ele vai lá, ele vai pegar, é como se o back-end de mentira soubesse se tem um usuário logado ou não. Né? E aí, se tiver autenticado, eu vou commitar aqui na store o objeto do usuário logado. Se não, eu vou commitar na store a informação do nulo, ou seja, que o usuário logado agora eu sei que ele é um usuário que não está autenticado. E aí, beleza, da próxima vez que o middleware rodar, né, esse if aqui não vai mais saber e a minha informação já está gravada no Vuex, né, e o resto da aplicação já tem essa informação na cabeça. Beleza? Então, só para mostrar aqui como é que funciona esse whoami e o login e tudo mais, né? Vamos pegar aqui no nosso index.view. Eu vou importar aqui. Eu já estou importando a app API, né? No meu método mounted, eu vou fazer aqui uma gambiarra, certo? Uma gambiarra para eu poder brincar com a app API no console. Eu vou falar que window.app API é igual a app API. Então na minha home, né, tem vírgula não, pelo amor de Deus. Na minha home eu vou criar a variável global app API para eu poder usar esse cara aqui dentro do console. Aí você vai ver que isso aqui vai deixar a gente fazer. Deixa eu tirar esse breakpoint aqui do middleware, que a gente não precisa mais dele, né? A gente já viu que o middleware é o cara que toda a vida, né? Se ele não sabe quem é que está logado, né? Qualquer página vai lá e vai mandar perguntar e vai salvar o resultado no Vuex. Então nós estamos aqui na home e agora nós temos um app API. Por quê? O nosso mounted aqui da home criou esse cara. Beleza? E agora eu posso perguntar, ponto whoami, né? Bom, isso aqui retorna uma promessa. Se eu quiser saber o resultado, eu tenho que pendurar um callback aqui na promessa. Então, console.log r. Pronto, né? Ele console.log imprimiu esse cara aqui. Authenticated false. Beleza? Então agora, se eu pegar e mostrar e chamar aqui app.api.login, né? Que é um outro método que tem na app API. Oi. Um usuário sem username sem qualquer. Bom, isso aqui retorna promessa, né? Deixa eu perguntar o que é que isso aqui retorna. Then, função de callback, console.log. Então, retornou aqui um data que tem um username. Beleza. O fato é que eu chamei login. E agora, se eu pegar e fizer um whoami, o data
me retorna um authenticated true com user lá dentro, né? De maneira similar, se eu chamar logout e fizer um whoami, opa, faltou whoami e o callback. O resultado vai ser de não estou mais autenticado, né? Então é só a gente olhar agora como é que está implementado login, logout, whoami dentro da nossa API mock para a gente terminar de entender o que isso faz. Aí basicamente é o seguinte, eu tenho dentro do API mock JS, que é um módulo JavaScript, que faz o meu back-end de mentira, um usuário, uma variável global aqui do módulo, né, log de user, e aí quando o cara chama login, né, se tiver uma senha, pode ser qualquer senha, né, então ele pega e vai setar essa variável aqui, né, vai setar essa variável aqui, vai dizer agora tem usuário logado, né, e retorna. Senão ele não salva nada, né, ou seja, isso aqui é como se fosse a sessão do usuário, né, essa variável aqui, por isso que se perde quando eu dou refresh no browser, né, porque a variável vai para o limbo. Né? Mas quando a gente tiver um back-end não vai ser assim, porque a gente vai meter um cookie lá. Mas isso fica para depois. O logout, o que ele faz? Pega o log de user e seta para nulo. E o whoami, ele vai justamente olhar para essa variável. Né? Se ela existir, vai dizer, não, você é... Né? Quem sou eu? Você é um usuário autenticado e o usuário é esse objeto aqui. Pá, que eu criei. Puf. Se não, ele vai dizer, quem sou eu? Você é um usuário que está não autenticado. E com isso a gente implementa o login de mentira, né? E tudo que a gente precisa fazer aqui para chamar essa função é, quando o cara clicar aqui, a gente tem essa pop-up. Quando o cara clica, né? Deixa eu mostrar isso aqui rapidinho para finalizar. Cadê? Componentes. Tem um login dialog, né? Então tem um botão de login. Tem username e password, que está ligado com o vmodel aqui com os text fields. Username e password. O cara clica, né? Ele chama app.api.login, passa isso daqui para lá, e aí o resultado ele vê, olha, se for um usuário, porque na minha API de mentira isso aqui sempre vai retornar alguma coisa, né? Mas quando for API de verdade, o back-end, a senha pode estar errada. E aí se a senha estiver errada, esse cara aqui não vai ser nada, né? Vai ser nulo. Mas se tiver um usuário, ele vai pegar e vai commitar aqui a mutation, né? Para dizer, olha, tem um usuário logado. Se não, ele não vai fazer nada, né? Vai mostrar aqui uma mensagem de erro. Aliás, quando eu não passo senha nenhuma, né? Ele já deve fazer isso, né? Então, wrong user or password. Beleza? Então, é assim que está implementada no front-end o login mockado, né? E aí, para que a gente tenha no back-end, para que a gente tenha uma funcionalidade de login 100% funcionando, o que a gente tem que fazer? Implementar essa contrapartida aqui do login, né? Aliás, a PayMock, do login, do logout, do whoami, né? Na API de verdade, né? E implementar essas coisas aqui no back-end, de modo que o logout destrua a sessão do cara, o login cria a sessão do cara se a senha estiver correta, e o whoami devolva a informação de quem é o usuário logado baseado na sessão do cara. Beleza? E nos próximos vídeos a gente vai ver como fazer isso exatamente. Beleza? Porque aqui, bicho, aqui não tem miséria. Falou, valeu!